Eu já perdi as contas de quantas vezes eu deixei de começar algo, eu esperei um momento certo, eu esperei X, Y, Z coisa acontecer para eu começar uma coisa. O grande ponto é que muitas vezes a gente acaba parando e deixando para depois várias coisas que poderiam fazer a gente crescer no momento, fazer a gente crescer no agora, ou até mesmo aprender a como melhorar, mas a gente acaba deixando para depois, e a gente nunca faz o que tem que ser feito. Esse vídeo, ele não tem script, esse vídeo talvez seja um dos primeiros do canal, mas esse vídeo, na verdade, é um vídeo que vai trazer para você entendimento do porquê você deixa de fazer tudo aquilo que você quer, por causa do medo, da vergonha e da opinião dos outros. Bom, eu não sei você, mas muitas vezes eu me peguei perdido, travado e pensando, cara, será mesmo que algo vai acontecer? Será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? E nesse exato momento onde eu liguei a câmera e comecei a gravar esse vídeo, foi um momento desses onde eu parei e eu pensei, será que eu tô fazendo certo? E se fulano não gostar? E se as pessoas não curtirem? E se algo não acontecer? E se não for do jeito que eu queria? Foram tantos e se que de repente eu me peguei em um momento desesperado. E eu parei e pensei e falei, cara, o que está acontecendo? Então, aqui eu tenho um chat GPT aberto, aqui eu tenho um caderno cheio de coisas, aqui eu tenho mais uma folha de papel com um monte de coisas desenhadas. E por 2 segundos eu parei e eu falei, cara, tem mais pessoas que se sentem assim com toda certeza. E eu preciso trazer para elas o que eu estou sentindo, mas principalmente, como resolver isso. O grande ponto é que muitas vezes a gente acaba se perdendo, porque a gente espera a aprovação dos outros, a gente espera a ajuda dos outros, a gente espera tudo que os outros façam. Mas a verdade é que ninguém vem me salvar, e nem muito menos te salvar também. As pessoas, nós esperamos que outras pessoas sejam responsáveis por coisas que estamos fazendo, mas que no fim das contas, a gente que deveria ir atrás. Eu que deveria me preocupar. Porque do mesmo jeito que eu tenho as minhas preocupações, o fulano, a fulana, também tem as preocupações deles. E o ponto é que eles não vão deixar de se preocupar com a vida deles para se preocupar com a minha vida. Só que o grande ilusório do mundo de hoje, a grande ilusão que a gente vive, é que as pessoas precisam nos ajudar, é que a gente deve, na verdade é que as pessoas devem algo pra gente. Só que ninguém deve nada. E a gente fica aguardando, esperando, mas nunca sai do lugar. E aí quando você vai criar algo que você vai pensar diferente, você vai colocar em ação, você fala, mas e se aquela pessoa falar alguma coisa? E se ninguém curtir? E se ninguém gostar? E se não tiver comentário? Mas e se não compartilharem? E foi exatamente isso que eu pensei agora. Eu falei, cara, e se ao invés de criar para os outros, eu criasse para mim? E se eu colocasse para mim algo que fizesse sentido na minha vida, que ajudasse a minha vida e que fosse um conteúdo que fizesse realmente eu gostar do que eu estava assistindo? E foi então que eu decidi ligar a câmera e falar com você aqui nesse momento. Talvez esse vídeo chegue até você porque ele bombou, ou talvez chegue até você porque eu enviei, ou talvez chegue até você porque, sei lá, Deus colocou no seu caminho. O importante é que eu saí da minha inércia. Eu tirei ali aquele planejamento, tudo aquilo que atrapalhava, que prejudicava e de tem que ser perfeito, para simplesmente trazer uma mensagem para você de começa. Faz o que tem que ser feito. Faz o que você tá afim de fazer. Porque na maioria das vezes, de tudo que eu fiz na minha vida, eu não tinha muita certeza. Eu simplesmente comecei, continuei e fui melhorando a cada pequeno detalhe. Fui melhorando a cada pequeno segundo. Só que o que eu percebo hoje, trabalhando com pessoas há mais de 8 anos, é que as pessoas, elas travam exatamente por isso. Elas travam porque elas querem saber a opinião de alguém. Elas travam porque elas não sabem se está certo. Elas travam porque elas não sabem se é perfeito ou não é perfeito. Só que a grande verdade, o que eu acabei de entender de verdade, porque eu já sabia, só que saber algo e entender algo é completamente diferente. Você sabe que beber água é importante, inclusive, vamos beber água. Você sabe que beber água é importante, mas você não bebe. Mas quando você entende que beber água é importante, as coisas mudam. E aí você passa a beber água porque você sabe da importância, você entende da importância. E o grande ponto aqui, talvez, não é saber que a gente precise começar, mas é entender que a gente precise começar. É entender que a gente precisa colocar a nossa verdade para fora, a nossa opinião para fora, o nosso pensamento para fora, porque toda mulher bem-sucedido hoje, um dia foi taxado de louco, um dia foi taxado de maluco. E tudo porque ele teve uma ideia que ninguém nunca pensou, e que na cabeça das pessoas era impossível de dar certo. Mas que por persistência, por continuação, por disciplina, por foco, por resistência mental e por não desistir, funcionou.
Simplesmente funcionou. Então, no fundo, talvez o grande segredo não é ser perfeito. Talvez o grande segredo é começar. Talvez o grande segredo é fazer. É tirar um peso que existe dentro de você por dar o primeiro passo, por fazer da primeira vez, por dar a chance. E sim, talvez tenham pessoas que vão rir de você, talvez tenham pessoas que não vão gostar, talvez tenham pessoas que vão falar alguma coisa. Mas e aí? Qual é o ponto disso? Qual é o problema disso? Porque a gente fica tão preso nisso. E qual é a grande verdade? O que vai mudar se alguém que eu nem conheço falar mal do que eu acabei de fazer? Sendo que tem 300 outras pessoas, 5 outras pessoas, 10 outras pessoas, 1000 outras pessoas falando que está sendo incrível. A grande verdade da vida talvez não seja ouvir os outros. Talvez a grande verdade da vida seja entender o que os outros falam, entender como os outros agem, entender como os outros te explicam, para que a partir dali você absorva o que for interessante, mude e comece a fazer a diferença. No fundo, tudo que você adoraria estar fazendo agora, ou adoraria estar vivendo, e que talvez tenha até alguém que já faça e viva do jeito que você quer, está a um passo de distância, que é o começar. E talvez nesse vídeo eu também esteja na mesma posição que você, olhando para pessoas e falando, caramba, essa pessoa tá tão à frente, só que a única coisa diferente que ela fez foi começar, continuar e não parar. E a grande verdade é essa. Muitas vezes a gente se preocupa em ter um resultado de coisas que a gente nem teve a paciência de se dedicar a esperar acontecer. Então talvez esse vídeo seja simplesmente para você entender que você pode, no fim das contas, viver o que você quer. Mas talvez você só não esteja preparado para viver o que você quer. E essa preparação, na verdade, ela precisa começar. Ela vem de um começo, ela vem de um início. Ela vem de um passo. Até hoje eu fiz 2 Ironmans. E uma das provas durou 11 horas. Só que ela precisou de um primeiro passo, de uma primeira braçada, de uma primeira pedalada, de um primeiro passo para começar. E sem passo após passo eu não teria terminado nenhum dos 2. Isso aconteceu com a natação, isso acontece com outros projetos. E eu adoro ser vulnerável nas redes sociais, porque ao mesmo tempo que as pessoas admiram o meu trabalho, admiram o que eu faço, admiram tudo, eu também mostro que, cara, eu também sou falho. Eu também erro, eu também tenho medo, eu também me sinto mal, eu também... Cara, tenho dúvida, tenho insegurança. E tá tudo bem. A diferença é como a gente age. Então, se eu puder te dar um conselho agora e eu posso, é simplesmente faz. Não liga pra ninguém não. Não liga pra o que pode aparecer, não liga pra o que pode acontecer. E olha, é algo tão novo pra mim que eu nem pedi pra você curtir, compartilhar, enfim, comentar o que você achou, tá achando sobre isso. Mas faz isso, porque com certeza vai me ajudar a entender se você tá realmente aqui curtindo. No fim, cara, só vai, só faz acontecer. Porque é exatamente o que aquela placa ali diz. Não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que você precisa fazer. E se na tua cabeça, se na tua mente, se nas tuas vontades, nos seus objetivos existe essa vontade de viver uma vida X, simplesmente entenda como a gente pode criar essa vida X. Não é tão difícil assim, só que é trabalhoso. Então, no fim das contas, cara, só vai. Deixa pra lá a insegurança uma vez na vida. Deixa pra lá o medo uma vez na vida, deixa pra lá a falta de confiança uma vez na vida, porque no fim das contas tudo que a gente precisa é um passo de coragem, é um passo de fé, é aquele famoso bota o pé que Deus vai botar o chão, e você vai e faz acontecer. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a não só entender que você pode começar e conquistar qualquer coisa que você queira, mas o principal, que não precisa estar perfeito e que você não precisa ligar pra opinião de ninguém, porque esse vídeo no fim das contas ele foi uma mensagem para mim, para todas as coisas que muitas vezes eu quis começar e eu não comecei, mas que ele sirva de exemplo para você, que também tem suas vontades e não começa, porque talvez tenha medo. Então, detona.